Então, gente, hoje nós vamos começar outro tema. Acabamos de estudar as religiões e hoje nós vamos começar o panorama bíblico. Todo mundo lá falou da dificuldade de entender a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente. Então, vamos fazer um panorama bíblico. E aí, qual que é a ideia? Essas primeiras aulas vão ser panorama de fato. O panorama é para entender o todo, entendeu? Depois a gente vai aprofundando um pouco mais em cada livro, tá? Então essa aula é para a gente entender o todo da Bíblia, aqui, ó, tá vendo? Essas imagens aqui, ó, criação, os patriarcas, o Êxodo, os juízes, os reis, os profetas, o cativeiro, aí vem o período interbíblico, aí vem o Jesus, né? Preparação com João Batista, o ministério de Jesus, a descida do Espírito Santo, a organização da igreja e o Apocalipse. Então isso aqui é um resumo da Bíblia. Se a gente pudesse resumir a Bíblia em 14 palavras, seria isso: criação, patriarcas, Êxodo, tá? Então isso aqui é importante para vocês terem a noção do todo. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, vamos abrir a Bíblia lá vamos ver a história de Abraão. Então vocês já sabem que está aqui, ó, nos patriarcas. Então está no início. E aí vocês vão ver que isso está dentro do livro de Gênesis. Aí se alguém falar assim, vamos abrir o livro do profeta Isaías. Vocês sabem que está aqui, ó. Então está quase no final do Antigo Testamento. E ele é um dos profetas maiores, né? São 5 profetas maiores. Nós vamos entender tudo isso. O que são profetas maiores, profetas menores. Então, isso aqui, essa aula é para vocês se situarem na Bíblia. Por que isso é importante, gente? Lá em Atos 17, 10 e 11, a gente tem o exemplo dos nossos irmãos bereanos. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles eram... Deixa eu ligar aqui. Eles eram mais nobres. A Bíblia diz que esses irmãos de Bereia, eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles conferiam na Escritura o que Paulo estava falando. Então, olha que interessante. Atos 17. Vou já abrir também. Atos 17, 10. Diz o seguinte. Logo anoiteceu e os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, olha só, a gente tem um apóstolo Paulo pregando e esses irmãos, eles não deram carta branca para Paulo, vamos dizer assim. Eles conferiam se o que Paulo estava falando condizia com o que já estava revelado na Escritura. Então aqui a gente já vê 2 princípios, né? Primeiro, a gente tem que estudar a Bíblia, como esses irmãos. E segundo, que o que já está revelado não pode ser contradito, né? Deus não é incoerente. Se ele já revelou algo, e se for o mesmo Deus, né? Ele vai revelar de acordo com aquilo que ele já revelou. Então a Bíblia como um todo, ela tem que ter uma ordem, ela tem que ter uma coerência. Então a gente tem que estudar a Bíblia para conhecermos mais a Deus, né? Não tem como a gente conhecer mais a Deus se a gente não estuda a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela dentro de nós, né? O Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus se revela na natureza. Paulo também vai falar isso lá em Romanos capítulo 1, que o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente por meio das coisas criadas. Então Deus revelou a si mesmo através da beleza da criação.
Quando você olha algo muito bonito, você não deduz que aquilo surgiu ao acaso. Então aquilo ali traz características de quem o criou. A natureza é a mesma coisa. Então Deus se revela na natureza. Porém, a natureza ela traz poucas informações de Deus. Eu entendo assim, quando Deus se revela na natureza, ele está dando acesso de si mesmo a todo ser humano, em todo lugar, em todas as épocas. E aí, se esse ser humano responde positivamente, tem interesse em conhecer a Deus, aí Deus se revela de forma mais específica. A gente vê isso em muitas culturas indígenas, por exemplo. Aquele livro Fator Melquisedeque exemplifica muito bem isso. Como que Deus se revelou a vários povos e eles preservaram as suas crenças muito parecidas com as da Bíblia, porém com outros nomes, né? E aí, quando chegaram os missionários, eles já tinham toda a estrutura do evangelho pronta. Era só eles trocarem o nome. Por exemplo, uma tribo acreditava que os seus antepassados tinham as palavras de Uá, que era o Deus, que eles chamavam Deus de Uá, num bloco de arroz. Então, só que esses antepassados comeram o arroz. E aí veio a maldição sobre eles. Então, isso é exatamente o relato da criação, da queda, né, do primeiro casal, no caso. Só que eles tinham outros termos. Então, quando os missionários chegam, é muito mais fácil de pregar o evangelho. Poxa, o bloco de arroz, na verdade, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então, Deus ele se revela na natureza, porém ele se revela de forma mais específica e de forma salvífica na Bíblia. O que é salvífico? As informações que a gente precisa para ser salvo, de que Deus enviou Jesus para nos salvar, que nós somos pecadores por natureza, que nós merecemos a morte e que Jesus veio exatamente para nos livrar dessa morte. Isso está na Bíblia, né? Não quer dizer que Deus também não possa revelar a esses povos de outra maneira que não pela Bíblia. Mas a Bíblia, por estar escrito, né, é muito mais, humanamente falando, é muito mais confiável. Mas Deus ele se revela, ele se revelou em vários momentos, através de sonhos para esses povos, de forma salvífica também. Apresentou Jesus. Muitos muçulmanos estão se convertendo por terem sonhos sobre Jesus. Então Deus ele é soberano. Ele não está preso nas nossas categorias humanas, né? Inclusive em papéis. A Bíblia, do ponto de vista humano, como a gente viu, ela é mais confiável porque ela já está escrita e muito perto dos fatos. Então ela é historicamente muito confiável. Então é uma ferramenta para nós humanos. Deus não está preso nisso. Então nós temos que ler a Bíblia e estudar. Não só ler, mas estudar a Bíblia. E uma pessoa que não faz isso, um cristão que não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia, é igual um viajante que não sabe falar a língua nativa na mão do tradutor. Ou seja, se você não conhecer a Bíblia, você fica à mercê de terceiros. Você fica à mercê de o que outras pessoas falam, né? Imagina um viajante que não sabe falar a língua nativa, ele está sujeito ao que o tradutor fala. Se o tradutor quiser passar ele para trás, ele vai passar. Então, isso, o cristão ele precisa estudar e ler a Bíblia para que ele não fique sujeito, para que ele não fique à mercê, para que ele não fique cativo ao que outras pessoas falam, né? Tudo que um pastor fala, igual os bereanos faziam, vocês devem conferir na Bíblia para ver se o que eu estou falando, desde todo mundo que prega lá na igreja, se é verdade ou não, né? E a gente tem que ser confrontado se vocês perceberem que a gente está errando em algum ponto. Claro, da mesma forma que a gente tenta fazer, em amor, óbvio, mas a gente tem que ser confrontado, né? Que a verdade, ela liberta. Mas Jesus disse lá em João 8,32 que a gente conheceria a verdade e ela nos libertaria. Então, o erro, ele nos aprisiona, mas a verdade, ela nos liberta. Então, nós temos a verdade na mão e muitas vezes não lemos e não estudamos
sobre a verdade. E a gente vai ter uma vida menos plena do que a gente poderia se a gente conhecesse melhor a Bíblia, né? Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então isso só é possível conhecendo bem a Bíblia, né? E outro ponto interessante é que o cristão que lê e estuda a Bíblia, ele não é levado por todo o vento de doutrina, como Paulo fala lá em Efésios 4:14. Gente, você abre a internet, é muito comum você ouvir falar de tudo na internet. A tecnologia, ela é excelente nesse ponto, porque ela popularizou o conhecimento, porém, isso tem um preço, né? Pessoas podem estar usando de má fé, ou às vezes por não saberem mesmo a verdade. Então a gente está sujeito a todo tipo de doutrina. E se a gente não lê e estuda a Bíblia, a gente está sujeito a acreditar nessas coisas. E qual é a diferença de ler e estudar, gente? A maioria das pessoas, ou grande parte delas, leem a Bíblia da seguinte forma: pega um dia lá, abre a Bíblia num lugar e vê o que está escrito. Aí ela vai lá no livro de Jeremias, aí vê palavras assim: essa palavra que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do faraó a Gaza. Aí assim, ela nunca leu a Bíblia, aí ela vê aqui várias palavras. Jeremias, ela não sabe nem quem é Jeremias. Filisteus, ela não sabe quem é esse povo filisteu. Antes do ataque do faraó a Gaza, ela não sabe nem onde é Gaza. Então, ela fica toda perdida. Aí, no outro dia, ela vai ler uma outra parte. Aí ela abre e vai lá nos Salmos. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Salmo 53. Esse é até mais fácil de entender, né? Mas quando é contextos históricos, por exemplo, ela vai lá em 1º e 2ª Crônicas. Aí ela vai ver lá o nome de um rei. Ela não sabe se situar na Bíblia. Então a gente tem que estudar a Bíblia. E esse panorama é exatamente para tentar fixar essa visão macro da Bíblia na sua cabeça, para que quando a gente falar de um texto, você se localizar dentro da Bíblia, né? Se os cristãos lessem e estudassem mais a Bíblia, haveria tanto engano nas igrejas de hoje. Não sei se vocês lembram o caso de um pastor que adulterou e disse estar na Bíblia. Entrevistaram ele, isso foi fato real. Foi um repórter lá entrevistar ele. Esse pastor teve um caso com a vizinha, que era da igreja dele. E aí, gente, o repórter perguntou a ele, mas como é que foi isso? Por que você fez isso? Aí ele falou, não, Deus falou para eu adulterar. Aí o repórter, eu acho que nem era cristão, né? Não sei. Mas o repórter, o quê? Deus falou como? Tá na Bíblia. Deus falou, pega a mulher, adultera e adultera. Aí o repórter falou, onde que tá isso? Aí o moço foi abrir a Bíblia, um moço senhorzinho simples, parece que era pedreiro. E aí ele abriu lá no livro de Josué, se não me engano, que fala para um profeta pegar a mulher adúltera. E aí, gente, o repórter confrontou a pessoa na hora, o senhorzinho. Mas aqui está escrito adúltera, tem um acento, e não adultera. Aí o pastor olhou e falou assim, olha rapaz, não é que é verdade? Tá vendo como que é bom o Espírito? O Espírito está falando. Gente, é um negócio mais cômico. Então, assim, total desconhecimento, né, da Bíblia. Poxa, um princípio tão simples, se Deus é muito claro sobre a questão do casamento, de ter uma só mulher, será que ele iria se contradizer? A pessoa não pensou nisso. Olha que caso extremo, absurdo, mas real, né? Mas esse é o ser humano, a gente, para satisfazer os desejos da nossa carne caída, né? Não do nosso corpo físico. Carne, quando Paulo fala carne, ele está querendo dizer nossa natureza caída. Então, para a gente satisfazer os desejos da nossa natureza caída, a gente faz de tudo, até se enganar, né? Então, esse pastor achou um texto e, infelizmente, achou nele um contexto para dar vazão às seus desejos, né? Então, gente, nós vamos ver nessas aulas, a metanarrativa bíblica.
O que é metanarrativa? Meta tem a ver com além. Narrativa é uma narração, é uma história. Então nós vamos tentar olhar de uma forma mais ampla para a Bíblia, como se a gente saísse dos livros Eclesiastes, Lamentações, Oséias, Novo Testamento, Mateus, Marcos, como se a gente desse uma distância da Bíblia e tentasse entender a história como um todo. E aí, por isso que nessas aulas, a gente não vai entrar em cada livro da Bíblia, por enquanto. Nós vamos ver a metanarrativa, ou seja, qual é a história que é contada de capa a capa da Bíblia. Isso é a metanarrativa. Ou seja, uma narrativa contida dentro da própria narrativa, né? A Bíblia contém, se você pegar o livro de Gênesis, vai ter a história de Adão, depois vai começar outra história de Noé, depois vai começar outra história de Abraão. Isso são várias histórias. A metanarrativa é a que está por trás de tudo, é a que dá liga a todas essas histórias, né? Então, é um resumo de toda a história da Bíblia, como eu falei. E se a gente pudesse resumir a história da Bíblia em 3 palavras, de forma mais precisa, poderia ser em 4 também. Mas a redenção já engloba outro fator também. Mas seria criação, queda e redenção. Toda a história da Bíblia se resume nessas 3 palavras. Aqui eu tatuei essas questões, né? E a última seria a restauração. Porque Jesus vem redimir e, por fim, ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Mas tudo isso pode ser entendido dentro da redenção também, né? Para facilitar o entendimento, dentro da redenção está a vinda de Jesus e a volta dele para redimir todas as coisas, restaurar. Então, toda a história da Bíblia pode ser resumida nessas 3 palavras: criação, queda e redenção. Deus cria, o homem cai, Deus cria todas as coisas, se relaciona com o homem, estipula algumas leis básicas. O homem, porém, desobedece, cai dessa posição de intimidade que ele tinha com Deus. E aí, o resto de toda a Bíblia é a história da redenção. É Deus formando um povo para vir o Messias que iria redimir toda a humanidade e restaurar as coisas com a ordem que existia antes da queda. Então, esse é o resumo básico da Bíblia, assim. E toda a interpretação da realidade pelo cristão deve passar por esta metanarrativa. Então, por exemplo, tudo que a gente for pensar na nossa vida, a gente tem que pensar nessa estrutura aqui, ó, criação, queda e redenção. Então, um exemplo muito interessante é a questão do trabalho. Hoje em dia, o trabalho é visto muitas vezes como simplesmente um meio para se ou obter sustento ou ir além, ou obter riqueza, né? Mas, para a gente pensar de forma cristã, a gente tem que pensar no trabalho de acordo com essas 3 palavras: criação, queda e redenção. Quando o trabalho foi criado, o que aconteceu com o trabalho depois da queda e como a gente pode redimir o trabalho. Então, por exemplo, quando o trabalho foi criado, há um entendimento muito equivocado hoje de que o trabalho foi uma maldição da queda. Mas isso é muito errado. Quando a gente vai olhar e estudar a Bíblia, Deus cria o ser humano para trabalhar. Paulo vai falar isso em Efésios, né? Efésios 2:10. Nós fomos criados para as boas obras, para um bom trabalho. A palavra ali, obra, é ergon, é trabalho, de qualquer natureza. E lá em Gênesis 2:15, antes da queda, a queda é Gênesis 3. Em Gênesis 2:15, Deus diz o seguinte, a Bíblia diz: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E Deus ordenou ao homem: coma livremente de todas as árvores, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem foi colocado para cultivar, para trabalhar na terra. A palavra aqui, ó, é abade, que significa trabalho, servir, labutar. Ou seja, Deus colocou o homem na terra para trabalhar desde o princípio da criação, num momento perfeito ainda, onde não existia queda. E aí, na queda, o que aconteceu? Gênesis 3
vai haver a queda, e aí Deus vai trazer as maldições, né? A serpente, ele coloca a inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, e aqui ele promete que viria, o descendente da mulher pisaria na cabeça dele, né? Já é uma profecia sobre a vinda de Jesus. A mulher, ele aumenta as dores de parto, ou seja, ela já tinha dores, e também faz com que o desejo dela fosse para o marido, e ele a dominaria. Então é a questão da submissão, né? A mulher quis ser independente na queda, e agora ela vai ter que se submeter ao sacerdócio do marido. E por fim, para o homem, ele diz o seguinte: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará, né? Isso que eu tatuei aqui também, ao pó voltará, para lembrar que a nossa vida é passageira, para a gente dar valor para as coisas reais da vida, mais importantes. Então, gente, olha só, o trabalho depois da queda, ele foi dificultado, ele não foi criado depois da queda. Então, quando a gente vai pensar em trabalho, a gente tem que pensar nessa estrutura aqui, ó, criação, queda e redenção. Deus criou o homem para trabalhar, a queda dificultou o trabalho e nossa função como cristãos, pequenos cristos, Jesus veio redimir tudo. E nós somos cooperadores dele. Né? 1 Coríntios 2,9 diz que nós somos cooperadores de Deus. Então nós estamos aqui para redimir todas as coisas com Jesus. E também o trabalho. E como que a gente vai redimir o trabalho? Primeiro, ensinando as pessoas sobre o que é o trabalho, qual é a sua função. A função do trabalho é cultivar a terra, produzir riqueza para que haja abundância para todos, não só para poucos, mas para que haja abundância para todos. E isso vai abençoar a vida humana. A gente trabalha para criar coisas, melhorar a vida do ser humano. Principalmente, a primeira função do trabalho é louvar a Deus, né? É engrandecer a Deus, glorificar a Deus. E aí, a gente glorifica a Deus como? Produzindo coisas boas para este mundo, produzindo bens e serviços para este mundo. E aí a gente vai ter que pensar nos nossos dons, em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se os dons vêm dele, né? Tito 1,17 diz que toda boa dádiva, Tiago 1,17, perdão, todo dom e toda boa dádiva vem do alto. Então Deus ele nos capacita com dons. E, logicamente, se ele nos capacita com dons, ele quer que a gente use esses dons para a sua glória. Então, o trabalho tem a ver com fazer aquilo que Deus nos muniu para fazer. E não escolher um trabalho por qualquer outra razão, né? Seja por status, poder, por dinheiro. Se a gente fizer isso, quando a gente morrer, nós vamos entregar as nossas obras para Jesus e nossas obras vão queimar, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios 3. Ele vai perguntar, o que você fez com os dons? E aí nós vamos falar, que dons? Eu fui trabalhar para ganhar dinheiro, para obter status. E ele vai prestar contas, né? Então isso é muito sério. Então, gente, vamos começar. Se a gente fosse resumir a metanarrativa bíblica em algumas palavras, daria para colocar, eu coloquei aqui 22 palavras. Então, a primeira delas é a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria todas as coisas. Na verdade, a Bíblia não, a história cronológica não começa com Gênesis 1:1. A história cronológica ela começa em João 1:1, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, inclusive na Bíblia cronológica, eu tenho essa Bíblia, eu estou lendo ela esse ano, ela começa, o primeiro versículo dessa Bíblia é João 1:1. Aí depois ele vai lá para Ezequiel, para a queda de Satanás. Depois que ele vem para Gênesis 1, que historicamente João 1 está antes da criação, né?
cronologicamente. Então, mas criação, Deus cria todas as coisas. E Ele cria, gente, essa palavra aqui, ó, significa do nada. Deus cria as coisas do nada. Não existia nada antes de Deus criar todas as coisas. Existia apenas Deus. Deus cria tudo do nada. Isso é muito importante. Por isso que a gente viu no argumento cosmológico que, ao que tudo indica, o universo teve um início de matéria, espaço e tempo absolutos. Ou seja, tudo passou a existir em algum momento. Aqui as galáxias, ó, o universo se expandindo. Então, Deus cria tudo do nada. Nada existia antes de Deus. E isso está descrito de forma mais detalhada lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1, a gente tem um relato mais panorâmico, né, como a gente está fazendo aqui. Deus vai dizendo o que ele criou em cada dia. Depois, em Gênesis 2, a gente dá um zoom na criação do homem. Deus começa a trazer um pouco mais de detalhes sobre a criação do homem. E aí, ele termina com os detalhes, né, que como ele fez a mulher. Em Gênesis 1, ele apenas diz que no sexto dia Deus criou o homem e a mulher, mas não diz como que Deus criou. Não diz aqueles detalhes. Diz só, façamos o homem, domine ele sobre os peixes, sobre as aves. Então Deus abençoou e diz para eles se multiplicarem. Mas em Gênesis 2, Deus dá mais detalhes da criação. Então tudo isso está escrito lá em Gênesis. Isso é a criação. Depois vem a queda. Em Gênesis 3. O que é queda, gente? É a separação entre Deus e o homem. O homem caiu. Ele estava numa posição de filiação com Deus. E aí ele desobedece. A mulher, Eva, come o fruto, dá a Adão. Adão também come do fruto. E eles caem dessa posição de filiação. Então isso é a queda. E aqui, gente, tudo é afetado pela queda. Não só a terra é amaldiçoada, ou seja, ela passa a produzir espinhos, abrolhos, ou seja, antigamente, antes da queda, não existia a terra, se você jogasse a semente assim, ela provavelmente daria fruto do dia para a noite. Mas depois da queda, a terra foi amaldiçoada, então começa a surgir capins, espinhos, e aí o homem tem que capinar antes de lavrar a terra, ele passa a ter que lavrar a terra de forma mais dificultosa. E não só a terra, o mundo físico é afetado, mas tudo é afetado. O ser humano dentro de si, os seus sentimentos, o seu intelecto é prejudicado, a sua moral, né, óbvio, a sua espiritualidade, ele é separado de Deus. A terra passa a produzir não só espinhos e abrolhos, mas tudo que é ruim na terra começa a acontecer aqui. Furacões, fome, seca, doenças, tudo surge na queda. A queda fez com que tudo fosse desarranjado, tudo fosse desarrumado. Por isso é tão sério a doutrina da queda. E quando a gente olha para o mundo, a gente tem, né, a gente está numa aula de ensino bíblico, de apologética, de defesa da fé. O mundo traz evidências claríssimas de que a doutrina da queda é verdadeira. Então todo ser humano sabe que existe algo de errado com o mundo. Ninguém acha que o mundo está na sua melhor versão. Todos percebem a existência do mal. Então isso é explicado pela queda. Né? Como a gente viu lá na aula sobre o argumento moral, o mal é uma evidência de que Deus existe. A gente não falaria que algo é mal se a gente não soubesse o que é o bem. Então, o mal é uma evidência de que Deus existe. Agora, lidar emocionalmente com o mal que é difícil, né? Mas intelectualmente, o mal nos traz a evidência de que Deus existe. Então, esse homem é separado de Deus na queda. Aí já são duas palavras, ó. A partir daqui, ó, de Gênesis 3,15, aqui a gente está dentro da queda ainda, ó. De Gênesis 3,15, a partir daqui, Deus já promete a vinda do Messias, né? É o que eles chamam
os teólogos chamam de proto-evangelho, né? O princípio do evangelho, o primeiro evangelho. Olha o que diz Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre você e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela, da mulher. Ou seja, Deus iria colocar inimizade entre a descendência da serpente, ou seja, os filhos da desobediência, e Jesus. E Jesus lhe ferirá o calcanhar. Este, né, o filho, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça. Então a cruz foi exatamente o golpe fatal sobre a cabeça da serpente. Então isso é o proto-evangelho. E aí depois da queda, há o primeiro sacrifício para cobrir o pecado. Olha que interessante. Lá em Gênesis 3:21, Deus produz roupas de pele para cobrir Adão e Eva. Eles estavam nus. Antes do pecado, eles poderiam andar nus. Se não houvesse pecado, a gente estaria andando nu até hoje. Porém, as roupas existem exatamente para mostrar que a gente perdeu alguma coisa lá atrás. Então, por isso é tão sério, gente, a modéstia cristã. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,9 para a gente se vestir com modéstia e não com extravagância. Então, exibir o corpo, mostrar o corpo em público é algo muito sério para Deus por causa disso. Depois da queda, o pecado entrou no mundo. Então, se a gente, seja homem ou seja mulher, anda expondo o nosso corpo em público, a gente vai estar estimulando o desejo sexual de outros, né? Então isso é muito sério. Por isso que a modéstia cristã ela é algo muito valorizada, né? Hoje em dia tem se perdido um pouco isso. A gente tem visto, inclusive dentro de igrejas, mulheres se vestindo. É mais comum em mulheres, porque as mulheres são mais reféns da moda, infelizmente, né? A moda tem uma atenção especial para as mulheres. Mas isso vale para os homens também, para a gente também, né? Então, como o André falou domingo, ele citou uma frase de alguém que uma prostituta da época de Jesus se vestia de forma mais modesta do que uma cristã hoje, muitas vezes. Então isso é muito triste, né? Então a gente tem que se preocupar com isso, pensar sobre as nossas roupas. E a função desse sacrifício era para adoração e remoção de pecados. Aqui se começa a prática dos antigos, dos povos dessa região, de sacrificar um animal para adorar a Deus e remover pecados. Ou seja, tudo que já estava acontecendo já no início, era apontando para a vinda de um cordeiro que iria tirar o pecado de todo mundo, né? Então, gente, isso é um ponto interessante. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, se você lembrar disso, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso é muito importante para a gente entender a Bíblia. Então, algumas profecias da Bíblia, por exemplo, estão contextualizadas dentro de um microcontexto. Então, quando os profetas estão falando lá sobre, quando Isaías, por exemplo, que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, por exemplo, o que Isaías tinha em mente, provavelmente, era uma virgem que daria à luz um filho que viria um rei reinar sobre Israel, na época dele, ou bem próximo dele. Mas existe uma dupla aplicação, né? Os autores bíblicos inclusive, muitos desses textos, eles mesmos falaram que aquilo ali estava se referindo também ao Messias. Então era uma dupla aplicação, né? Então tudo na Bíblia, tudo no Antigo Testamento aponta para o Messias. E aí, gente, Adão e Eva são expulsos do jardim. Eles começam a se multiplicar, né? Como Deus tinha ordenado. Eles começam a se multiplicar. E eles começam a ter filhos. Tem Caim e Abel. Aí Caim mata Abel.
Aí depois eles têm outro filho chamado Sem. Quer ver? Depois eles têm outro filho chamado Sete, né? Sete. Sem é filho de Noé. Sem, Cã e Jafé. Eles têm outro filho chamado Sete. E aí os seres humanos começam a se multiplicar. E aí Adão vai tendo filhos, ele vive... Adão vive 930 anos. Ele viveu 800 anos, quer dizer... Não, minto, viveu 930 anos. Gênesis 5, 5. Adão viveu 930 anos e ele teve muito filho nesse período, né? E aí já surge uma questão, né? Como assim viver 930 anos? Será que isso é literal? Ou será que isso é uma linguagem figurada da Bíblia? Quando a gente entrar nos livros, a gente pode ir entrando nessas... No final da aula, vocês vão anotando aí. No final da aula, a gente tem aquele tempo que a gente conversa e a gente vai tirando as dúvidas. Mas, basicamente, aqui, o homem tinha acabado de perder tinha acabado de acontecer a queda. Então, a genética ainda era muito boa, ainda não tinha sido corrompida totalmente. Isso foi se corrompendo gradualmente à medida que foram vindo outras gerações, né? Mas pode ser literal, com certeza, tá? E aí vão surgindo novas pessoas, novos descendentes, até chegar à vida de um homem chamado Noé. E aí, nesse tempo, já tinha se passado vários anos, né? Várias centenas de anos. E quando chega em Noé, a raça humana já estava num nível de corrupção muito grande. Muito, muito, muito grande. E Deus chega a dizer que Deus se arrependeu, né, de ter criado o ser humano. Então Deus, aí vem toda aquela história que a gente conhece. Deus chama Noé, pede ele para fazer uma arca, colocar os seus filhos, as suas esposas dentro da arca, um casal de cada animal, e iria trazer o dilúvio. Então essa é a nossa terceira palavra, dilúvio. Criação, queda, dilúvio. Então se você for lembrando dessas palavras, você vai entendendo melhor a Bíblia. E aí no dilúvio, Deus repovoa todo mundo, mata todo ser humano, todo ser que respira e começa a repovoar através das nações, né? Aqui começam a surgir os povos diferentes, as nações, aqui começam a se espalhar, né, ao longo da terra. Noé para com a arca lá no Monte Ararat, e aí a partir dali ele começa a ter, os seus filhos começam a ter filhos e vão surgindo basicamente três povos, né? Os semitas, os camitas e os jefatitas, se não me engano. Mas os descendentes de Sem, Cã e Jafé, né? Basicamente é isso. E aí eles vão se multiplicando, se espalhando na terra, até chegar o momento da Torre de Babel, que é a nossa quarta palavra. Eles dizem, lá em Gênesis 11, que eles queriam construir uma torre para o nome deles ser famoso na terra. Então os homens queriam ser famosos, queriam ser vistos, e aí Deus confunde a língua deles, né? Eles estavam todos empenhados na construção da Torre de Babel. E aí Deus, por ver a motivação errada, né, que eles queriam ter fama e poder na terra, Deus confunde as línguas. E aí eles começam a não se entender e a Torre de Babel fica inacabada. E aí pouco tempo depois, os homens foram se multiplicando, e chegamos a Abraão, nossa quinta palavra. Abraão, Deus chama Abraão, pede para ele sair da terra dele, da descendência dele, e ir para a terra que Deus iria mostrar. Então, Abraão tem início com Abraão a linhagem do Messias. Deus chama Abraão para formar um povo e a partir desse povo trazer
a vinda, trazer à vida o Messias. E aí Abraão tem um filho chamado Isaac. E Isaac, ele é o filho da promessa, né? Abraão tem outro filho chamado Ismael, mas isso foi um jeitinho que Sara, sua esposa, tentou dar. Isaac é esse aqui, ó. E aí Abraão adorava tanto Isaac, gostava tanto dele, que Deus viu que isso poderia virar um ídolo no coração dele, pede para ele sacrificar Isaac. Então ele é o filho da promessa. Então muita história, muita moral boa a gente pode tirar desse texto, né? A fé de Abraão, a disposição dele em perder. Nossa, é muita coisa. Esse é um texto muito rico. É um evento muito rico da Bíblia. E aí Abraão tem Isaac, Isaac tem outro filho chamado Jacó. E Jacó, um dia, ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Então aqui que surge o povo de Israel, né? Por quê? Porque Jacó, que era um descendente, neto de Abraão, Deus muda o nome dele para Israel. Aqui nós já estamos em Gênesis 25, ó. Cada Gênesis 21, Isaac, Gênesis 12, Abraão, situando vocês no livro, tá? Isaac, Jacó, tem 12 filhos, e aqui surgem as 12 tribos de Israel, né? Aqui surge o conceito de 12 tribos de Israel. Jacó tem esses 12 filhos, um desses 12 filhos é José, que era o preferido dele. Então a gente já está na nossa oitava palavra, ó, que está lá em Gênesis 30. Né? Esse era José. José era um homem excepcional. Os irmãos dele tinham inveja dele e ele é vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, depois de alguns anos, começa a ter fome. Então os israelitas vão para lá. E aí tem toda aquela história de José no Egito, né? Que ele fica muitos anos sem ver os irmãos. E aí os irmãos vão lá pedir comida e não reconhecem ele, que eles tinham vendido, ele era um jovem, agora ele já era um homem vestido com roupas do Egito. E aí tem toda aquela história que a gente já viu, dele se revelando aos irmãos. Uma história linda também de perdão, de soberania de Deus, né? Que o próprio José fala, não foram vocês que me venderam para cá. Deus tinha um plano. É claro que as duas coisas não se excluem. Eles tomaram a decisão livre de vender José, mas Deus já tinha um plano por trás disso, né? E aí eles ficam lá, José, toda a geração dele morre, Jacó, né, José e todos os seus irmãos. E aí surge, e os israelitas vão se multiplicando, eles chegam lá em 70 pessoas, e eles vão se multiplicando lá no Egito, porque estava tendo fome em Canaã. E aí surge um outro rei que não conhecia José, nem Jacó, e começa a escravizar os israelitas. Então aqui começa o período da escravidão. Eles ficam escravos lá. Eles ficam no Egito por 420 anos. E depois de muito tempo, depois de tanto tempo, Deus vê a dificuldade que eles estavam. E aí Deus chama Moisés. Aí vem Moisés, aí surge Moisés na história. Aí é a história da libertação do povo. Aqui a gente já passa para o livro do Êxodo. O livro de Gênesis termina com José preso lá no Egito. Assim termina o livro de Gênesis. E dando já o indício de como vai começar o livro de Êxodo, né? Mostra a morte de José. E aí o livro de Êxodo conhece. O livro de Êxodo significa saída, Shemot, né? Gênesis é Bereshit e Êxodo é Shemot. Significa saída. E aqui a gente tem uma das histórias mais incríveis da Bíblia, né? Que Moisés tira esse povo do Egito, depois daquelas 10 pragas, aí vem a instituição da Páscoa. Então, conhecer a Bíblia é conhecer a nossa cultura. A Páscoa começa aqui, lá em Êxodo 12, quando Deus começa a tirar o povo e pede para eles sacrificarem o cordeiro pascal. Por quê? Porque o anjo iria vir, a 10ª praga era matar todos os primogênitos.
Então o Cordeiro Pascal iria salvar todos. Isso também já estava apontando para Jesus, né? Olha que interessante. E aí Moisés liberta todos os os israelitas que estavam lá e eles vão rumo à Terra Prometida. Aí tem o evento da travessia do mar, né? Que o mar se fecha no meio com os egípcios lá no mar ainda. Os israelitas já tinham passado. Então essa é a nossa nova palavra, Moisés, libertação. E aí Moisés fica... Eu vou dando alguns adendos, né, gente? Para não ser tão resumido também. Moisés leva esse povo até na porta de Canaã, eles vão lá, fazem aquela expiação da terra, 12 pessoas voltam, 10 delas têm um relatório negativo, falam que os homens são fortes, que eles não vão entrar. 2 deles, Josué e Caleb, falam, não, nós vamos entrar sim, a gente tem força, Deus está conosco. Mas aí já não adiantava. Deus falou, então vocês vão ficar rodando 40 anos no deserto até toda essa geração incrédula morrer. E aí sim, os descendentes de José e Caleb e os filhos desse povo incrédulo vão entrar na terra prometida. Aí surge a figura de Josué. Então a gente já passou Gênesis, já passou Êxodo, da libertação, e já dentro do livro do Êxodo, a gente tem os outros 5 livros, Números, Deuteronômio, Levítico, Número e Deuteronômio, né, que são a descrição da lei do povo. Então aqui é um panorama da história, mas dentro da história várias coisas foram acontecendo, né? Todos esses 3 livros aqui, ó, já estão subentendidos nessa história de Moisés aqui, ó. Aqui está subentendido o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por quê? Porque a lei veio com Moisés, né? E aí eles vêm para a Terra Prometida. Aí surge a figura de Josué. Moisés morre no final do livro de Êxodo e Josué já era um braço direito de Moisés. Desculpa, gente. Acordo muito cedo, essa hora já começa a dar sono. E aí Josué assume a liderança do povo de Israel. E aí depois que eles ficaram 40 anos rodando no deserto, ele assume essa liderança, né? E eles invadem os povos, né? Deus ali nesse momento, ele estava querendo executar juízo sobre esses povos. Lá em Gênesis, capítulo 14, 12, 14 mais ou menos, Deus tinha falado com Abraão que ele iria para um lugar e que esse lugar tinham pessoas ímpias, mas que Deus, a medida de iniquidade deles ainda não tinha alcançado um nível. E aí Deus fala, daqui 400 anos eu vou executar juízo para esse povo. Que esse povo sacrificavam seus filhos aos deuses, matavam seus filhos queimados, né? Oferecendo aos deuses. Tinha prostituição, tinha muita coisa errada nesse povo, idolatria. Então Deus queria executar juízo para eles, mas Deus foi generoso ainda com eles. Deu muito tempo para eles se arrependerem. E aí só na época de Josué que Deus faz isso. Então através da espada de Josué e do povo de Israel que Deus executa juízo na vida desses povos. Por isso que é muito comum as pessoas, não, mas como que Deus mandou matar? Isso não é errado, né? O próprio Deus não mandou matar? Poxa, é muito fácil de entender, né? Primeiro, Deus proibiu o ser humano de matar ao seu bel prazer, né? Esse é o primeiro ponto, porque quem decide quem vai viver ou morrer é Deus. Então o ser humano não pode tomar essa decisão, a não ser os governantes que foram instituídos por Deus, né? Mas o ser humano comum não. Segundo a proibição ali é de assassinato, não de matar qualquer coisa, né? Tanto que a própria lei permitia matar em legítima defesa. Então, não é qualquer matar. E por último, aqui era o próprio Deus que estava mandando Josué e os israelitas matarem aquele povo, por causa do juízo que Deus queria fazer. Aquele era um povo ímpio, aquele era um povo
que já estava há 400 anos praticando maldades terríveis na terra. Então Deus foi misericordioso com eles durante 400 anos e decidiu executar juízo pelas mãos de Josué. E aí ele entra na terra prometida. Finalmente, Josué entra na terra prometida, domina esses povos, mata quase todos eles, toma posse da terra, institui o povo de Israel, agora que andava nômade pelo deserto, agora eles se tornam uma teocracia, ou seja, Theos é Deus, né? Cracia é regimento, é lei. Então, uma lei regida por Deus, né? Um sistema de governo regido por Deus. Então, surge a teocracia de Israel aqui. Deus é o governante desse povo, né? Então, gente, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima aula a gente continua entrando no período dos juízes, tá bom? Deus abençoe vocês.